Bom, crianças, vim trazer um vídeo explicativo para vocês da atividade do livro. Nós vamos fazer a página 9 e a página 10. Atividades 1.2 e 1.3. A gente vai continuar falando da escrita numérica, ordens e classes, tá? A professora Mariellen já deu uma tabela parecida com essa para vocês, bem lá no começo do ano. Onde a gente tem as ordens e as classes dos números, tá? Aí nós temos a primeira classe, que são das unidades simples, a segunda, que são dos milhares, e a terceira, dos milhões. Então, você vai observar os números que foram registrados aí nessa tabela. E aí, na letra A, você vai escrever, com as palavras, como se lê, escrever por extenso, tá? Como a gente fez nessa atividade aqui, 3, da página 8, tá? A gente escreveu por extenso. Então, você vai escrever lá, 734, 8.001, 12.799, 39.531. Vai escrever todos aí, um em cada linha. Na letra B, você vai dizer para mim quantas ordens e quantas classes esses números têm. Para saber isso, você vai olhar na tabela. Então, você vai olhar quantas classes esses números ocupam. Tem número que ocupa só a primeira classe, tem número que ocupa a primeira e a segunda. Então, ele vai ter uma classe ou duas classes. E para saber as ordens, você vai contar quantos algarismos tem esse número. Unidade, dezena e centena na primeira classe, unidade, dezena e centena na classe dos milhares, tá? É só contar quantos algarismos o número tem. Na letra C, você vai me dizer qual é o maior deles. Para a gente saber qual é o maior, a gente tem que ver qual é a classe que vale mais, né? Então, a gente vai olhar aí o número da esquerda. O que for maior, você já sabe que ele vale mais do que os outros, porque ele tem mais ordens, né? Se ele tiver a mesma quantidade de ordem, você vai olhar qual a ordem vale mais e qual é o maior. Só isso. Simples. Na número 2, você vai escrever no quadro os números 2.739 e 13.408. Então, se vocês acharem melhor, escrevam aqui primeiro o número e depois você vai saber quem é a centena, quem é a dezena, a unidade, na primeira e na segunda classe. E aí você vai preencher o quadro que tem aqui, 2 espaços em branco para vocês preencherem, tá? Essa é a atividade 1.2. Agora, na 1.3... vocês vão observar esses números aí que a professora da Beatriz distribuiu aos alunos, tá? E aí, ela precisa que vocês coloquem esses números em ordem crescente. Pessoal, crescente é do menor para o maior. Na outra atividade, a gente teve aí uma atividade sobre isso, teve muita gente que errou. Então, crescente, do menor para o maior. Eu já fiz um vídeo para vocês explicando sobre isso. Depois eu posso até mandar o link, vocês, se precisarem, assistam novamente. Então, você vai olhar aí esses números. Quem é o menor, depois quem o maior até chegar no último, tá? Você vai olhar primeiro a dezena de milhar. Pelo que eu vi aí, todas as dezenas de milhar são iguais. Então, a próxima a olhar é a unidade de milhar. Aí você vai ver qual número tem a maior unidade de milhar. Se tem a unidade de milhar igual, então vai para o próximo, que é a centena. Tem a centena igual? Vai para o próximo, que é a dezena, tá? Depois eu deixo o link para vocês de como identificar o maior número. Na número 3, você vai localizar as fichas que apresentam números pares. Número par, todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Repetindo, 0, 2,
4, 6 e 8. Terminou em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, é número par. Então, você circula aí, separa de alguma forma, e aí você vai colocar numa ordem contrária da número 1. Você vai colocar na ordem decrescente. Então, eu quero do maior para o menor. Depois que você fez a primeira, fica fácil você fazer a 2, porque você já sabe quem é o maior, e aí você faz o contrário. Coloca o maior primeiro e vai colocando até chegar no menor de todos, mas lembrem-se, são só os pares, tá? A número 3, você vai ver qual ficha apresenta o maior número ímpar. Então, você olha lá na número 1, que você já vai ter todos na ordem crescente, certo? Aí você depois vai ter já feito a 2, você já vai saber os pares maiores e menores. E aí você vai localizar o ímpar. Ímpar, todo número terminado em 3, em 1, em 3, em 5, 7 e 9. Números ímpares terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Aí você vai procurar qual é o maior número ímpar, tá? É só isso. Façam a atividade. Vocês têm até sexta-feira para mandar para a professora as fotos da atividade feita, tá? Que aí eu mando para vocês a correção. Bons estudos, aproveitem.